Você já acordou sabendo que a sua vida inteira estava construída em cima de uma mentira. Não uma mentira de outra pessoa. Uma mentira que você mesmo repetiu para si todo dia, por anos, sem perceber. Eu acordei assim. E o pior é que naquela manhã o sol estava entrando pela janela, o café estava passando, tudo parecia normal, mas alguma coisa dentro de mim tinha quebrado silenciosamente durante a noite. Ou talvez tivesse quebrado há muito tempo, e só naquele momento eu finalmente ouvi o barulho. Deixa eu te contar o que eu descobri. E olha, não é fácil de ouvir, mas se você está aqui, alguma parte de você já sabe que o que eu vou falar é verdade. Desde pequeno, você aprendeu uma coisa muito simples sobre como o mundo funciona. O mundo age, você reage. As coisas acontecem lá fora e você corre atrás, se adapta, torce para dar certo. Isso não chegou para você como uma lição escrita no quadro. Chegou no tom de voz da sua mãe quando algo dava errado. Chegou no jeito que os adultos ao seu redor falavam sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre futuro. Com aquela tensão baixa, constante, de quem sabe que a qualquer momento o chão pode ceder. E você foi absorvendo isso. No corpo, na respiração, na forma como você acorda de manhã já com o estômago levemente apertado, sem saber bem porquê. Eu lembro de uma tarde, tinha uns 14 anos, sentado na cozinha da minha casa enquanto meu pai chegava do trabalho com aquela cara. Você conhece aquela cara? A cara de quem segurou muita coisa o dia inteiro e chegou em casa sem ter onde colocar. Ele não disse nada, jogou as chaves na mesa, abriu a geladeira, ficou olhando para dentro dela por uns segundos mais do que o necessário. E eu, sem entender direito o que estava acontecendo, senti o meu corpo encolher, como se aquele silêncio fosse uma instrução, como se eu estivesse aprendendo naquele exato momento que o certo era se preparar, que o mundo era pesado e que a melhor coisa a fazer era se blindar. Passei os anos seguintes fazendo exatamente isso, me blindando, trabalhando duro, sendo responsável, tentando controlar o máximo que eu podia. E funcionava, sabe? No papel funcionava, mas existia um cansaço que não ia embora com férias, um vazio que não fechava com conquista nenhuma. Eu chegava num objetivo que tinha perseguido por meses e ficava olhando para ele esperando sentir alguma coisa que simplesmente não vinha. Era como morder uma fruta que parece perfeita por fora e encontrar o miolo seco. E o mais cruel é que eu não sabia nomear isso. Então continuava, porque era o que eu conhecia fazer, porque parar parecia irresponsável, porque lá no fundo existia uma voz que dizia que eu não podia reclamar, que tinha gente em situação pior, que eu precisava ser grato. E eu era grato, mas gratidão e inteireza não são a mesma coisa. E demorei tempo demais para entender isso. O que ninguém me ensinou, o que ninguém provavelmente te ensinou também, é que esse cansaço tem uma causa muito específica. Não é fraqueza, não é falta de esforço. É o preço de viver acreditando que você é o segundo da fila, que o mundo decide e você acomoda, que sua função é reagir bem, aguentar bem, se adaptar bem. E quando você opera nesse modo por tempo suficiente, alguma coisa em você começa a murchar em silêncio. Não de uma vez, devagar, quase imperceptível, como uma planta que vai ficando sem luz tão gradualmente que você só percebe quando ela já está torta. Mas aqui está o que mudou tudo para mim, e o que pode mudar para você também. Se o problema não é o que está acontecendo lá fora, mas o estado de onde você está operando por dentro, então você não está preso às circunstâncias. Você está preso a um padrão. E padrão, diferente de destino, pode ser interrompido. Essa percepção chegou para mim não como um raio, mas como uma rachadura pequena numa parede que parecia sólida. E às vezes é isso que basta para começar. Se o que eu estou falando faz sentido para você, me ajuda deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Isso faz uma diferença enorme e me permite continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Mas antes de entender como interromper esse padrão, você precisa entender uma coisa que vai soar estranha no começo. Você nunca parou de criar a sua realidade, nem por um segundo. Mesmo quando você achava que estava apenas sobrevivendo, esperando, aguentando, você estava transmitindo um sinal para o mundo. E o mundo estava respondendo a esse sinal com uma fidelidade que dói de ver. Pensa comigo, você já reparou que certas pessoas parecem atrair sempre o mesmo tipo de problema? Mudam de emprego e o novo chefe tem exatamente o mesmo perfil do anterior. Termina um relacionamento e o próximo traz o mesmo padrão de dor com outro rosto. Mudam de cidade e a sensação de não pertencer vai junto na mala. A gente costuma chamar isso de azar, de má sorte, às vezes de destino. Mas e se não for nenhuma dessas coisas? E se for sinal?
Não estou falando de pensamento positivo. Odeio essa expressão porque ela coloca a responsabilidade na superfície. No pensamento consciente, quando o que realmente transmite frequência está muito mais fundo. Está no que você assume ser verdade, sem nem questionar. Está na tensão que o seu corpo carrega quando você pensa em dinheiro. Está no jeito que você se prepara para a decepção antes mesmo de tentar. Está na voz interna que diz, quase automaticamente, que isso é para você e aquilo não é. Eu descobri o meu sinal numa noite de quarta-feira, lavando louça depois do jantar, uma atividade completamente banal. E do nada, sem motivo aparente, me veio uma sensação tão familiar que eu quase ignorei. Uma espécie de alerta baixo, constante, como se eu precisasse estar pronto para alguma coisa ruim que estava por vir. E pela primeira vez eu parei, larguei a esponja e perguntei para mim mesmo, de onde isso está vindo? Não havia nada errado naquele momento. A casa estava quieta, tudo bem. E mesmo assim meu sistema estava em postura de defesa. Aquele foi o primeiro momento em que eu realmente vi o sinal que eu estava emitindo. E ver foi perturbador, porque me fez perceber que eu não estava reagindo ao mundo. Eu estava antecipando um mundo que correspondia ao que eu esperava. E o que eu esperava, sem nem saber, era que algo ia dar errado. Sempre. Em algum momento. Era só questão de tempo. Se você se reconheceu em alguma parte do que eu falei, presta atenção no que vem a seguir, porque entender de onde vem esse sinal é só a primeira camada. O que está embaixo disso é onde a coisa fica de fato interessante. Sabe o que é mais assustador do que descobrir que você tem um padrão que sabota a sua vida? É perceber que esse padrão nunca ficou quieto nem por um segundo. Enquanto eu lavava aquela louça, enquanto eu dormia, enquanto eu ria com os amigos, aquele sinal estava lá, transmitindo, sem parar, como uma rádio que você esqueceu ligada num cômodo vazio da casa, tocando a mesma música há anos, e você se acostumou tanto com o barulho que parou de ouvir. Depois daquela noite na cozinha, comecei a prestar atenção de um jeito que nunca tinha prestado antes. Não nos acontecimentos em si, mas no estado que eu carregava antes deles. E o que eu fui encontrando era perturbador de um jeito quase banal. O alarme que soava no meu sistema quando eu ia pedir um aumento. A contração sutil no peito quando alguém me fazia um elogio genuíno. A velocidade com que eu encontrava o porquê aquilo não ia durar sempre que algo bom aparecia. Eram reflexos tão rápidos, tão automáticos, que se eu não tivesse olhando com atenção, teria chamado de intuição. Mas não era intuição. Era uma assinatura, o conjunto do que eu esperava, do que eu sentia por padrão, do que eu acreditava ser possível para mim. Tudo isso junto formava uma espécie de identidade invisível. E essa identidade estava sendo lida pelo mundo o tempo inteiro, antes de qualquer palavra que eu dissesse, antes de qualquer ação que eu tomasse. Tem uma coisa que a gente não fala com honestidade suficiente sobre identidade. A gente acha que identidade é o que você faz, o que você conquistou, quem você é para outras pessoas. Mas isso tudo é superfície. A identidade real, a que manda de verdade, é o estado que você ocupa quando não está fazendo nada. Quando você está sozinho, sem celular, sem tarefa, sem papel social para cumprir. O que você sente nesse silêncio. Isso é o seu sinal de verdade. E o meu sinal, quando eu finalmente parei para ouvi-lo, estava dizendo coisas que eu nunca teria dito em voz alta sobre mim mesmo. Dizia que eu precisava me provar, que descanso era um luxo que eu ainda não tinha ganhado, que as coisas boas eram provisórias e as ruins eram a norma. Eu não pensava isso conscientemente, mas meu corpo vivia como se fosse verdade. E foi aí que eu entendi que a minha assinatura estava completamente fora de sincronia com o que eu dizia querer. Porque você pode querer uma coisa com a boca e transmitir o oposto com o seu estado. E quando isso acontece, o estado sempre ganha. Sempre. Mas aqui estava o problema que me travou por um tempo. Tudo bem, eu entendi o conceito. A realidade responde ao sinal interno. Ótimo. Mas como você muda um sinal que está gravado tão fundo que parece ser você? Como você mexe num padrão que opera abaixo do pensamento consciente, abaixo da força de vontade, abaixo de qualquer técnica que você já tentou? Essa pergunta ficou comigo por semanas. E a resposta, quando chegou, não veio de um livro nem de um vídeo. Veio de uma observação muito simples que eu fiz num momento completamente inesperado. Tinha ido encontrar um amigo num bar perto de casa, uma noite comum de semana. A gente estava conversando sobre nada importante, quando ele disse uma frase que me parou.
Ele estava falando sobre um projeto que estava tocando, algo que ainda não tinha dado resultado nenhum concreto, e ele disse, com uma leveza que me irritou um pouco na hora, que não estava preocupado porque a coisa já estava feita por dentro. Eu perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele deu de ombros e disse que quando ele se sente certo a respeito de algo, o externo é só uma questão de tempo. Eu fui para casa naquela noite sem conseguir parar de pensar nessa frase. Não porque fosse uma grande revelação filosófica, mas porque eu percebi que nunca tinha funcionado assim. Para mim, o externo sempre veio primeiro. Eu esperava a prova para então me sentir certo, esperava o resultado para então me sentir confiante, esperava a estabilidade para então me sentir seguro. E essa espera tinha um preço que eu estava pagando há muito tempo sem saber. O que eu ainda não entendia naquela noite era o quanto essa diferença entre esperar o externo ou gerar o interno primeiro mudava não só como você se sente, mas o que você literalmente atrai para perto de você. Isso eu só fui entender depois, quando testei na própria pele, de um jeito que não dava para negar. Mas antes disso, precisei enfrentar algo que nenhum conceito bonito resolve sozinho. Precisei olhar de frente para a quantidade de vezes que eu tinha mudado tudo ao redor e chegado no mesmo lugar, e entender por que isso acontecia de um jeito que finalmente fazia sentido real, não só intelectual. Eu troquei de vida 3 vezes. Emprego novo, cidade nova, relacionamento novo. E nas 3 vezes, levei exatamente 6 meses para perceber que o cenário tinha mudado, mas a sensação era idêntica. Isso não é coincidência, isso é dado. A primeira vez eu culpei o emprego. O ambiente era tóxico, o chefe era difícil, a área não era para mim. Pedi demissão, passei 2 meses me reorganizando, entrei numa empresa completamente diferente, setor diferente, pessoas diferentes, proposta melhor. E por uns 4 meses foi ótimo. Depois começou de novo, aquela tensão familiar, aquela sensação de que eu precisava me provar, de que meu lugar lá era provisório, de que qualquer erro podia custar caro. O ambiente era outro, o sentimento era o mesmo. A segunda vez eu culpei a cidade. Achei que precisava de um recomeço de verdade, sabe? Lugar novo, rotina nova, possibilidades novas. Me mudei, conheci gente diferente, a paisagem mudou completamente. E de novo, por um tempo funcionou. Até o dia em que eu estava sentado num bar que eu nunca tinha ido antes, num bairro que eu mal conhecia ainda, e percebi que estava com o mesmo aperto no peito de sempre. Como se eu tivesse viajado 500 quilômetros para encontrar a mim mesmo me esperando na chegada. Na terceira vez, eu não culpei mais nada, só fiquei quieto. E essa quietude foi a coisa mais desconfortável que eu já experienciei, porque sem uma culpa para apontar, a única coisa que sobrava era eu mesmo. E foi exatamente aí que a frase do meu amigo voltou, aquela frase sobre a coisa já estar feita por dentro. Porque eu estava começando a entender o que ela significava de verdade, não como conceito bonito, mas como mecanismo real. Se você carrega uma assinatura de insegurança, de tensão constante, de espera pelo pior, você não está apenas sentindo essas coisas, você está emitindo essas coisas. E o mundo, as situações, as pessoas que chegam, tudo isso vai se organizando ao redor do que você emite com mais consistência. Não é mágica, é algo muito mais simples e muito mais difícil de aceitar do que mágica. É que você literalmente filtra a realidade pela lente do seu estado interno. 2 pessoas entram na mesma sala, uma delas está num estado de abertura, de leveza, de expectativa tranquila. A outra está contraída, na defensiva, esperando ser julgada. Elas vão viver experiências completamente diferentes dentro do mesmo ambiente. Não porque o mundo tratou uma melhor que a outra, mas porque cada uma estava lendo o mundo através de um filtro diferente e agindo a partir desse filtro e atraindo respostas que confirmavam o que já esperavam. Eu passei a observar isso nas pessoas ao meu redor com uma atenção que antes eu não tinha, e comecei a notar padrões que eram impossíveis de ignorar depois que você aprende a enxergar. Tinha uma colega de trabalho, a Fernanda, que entrava em qualquer projeto novo com uma energia que eu nunca consegui entender direito. Ela não era a mais experiente da equipe, não era a que trabalhava mais horas, mas as coisas simplesmente funcionavam para ela de um jeito que não funcionavam para outros. Oportunidades apareciam, conexões se formavam. Quando algo dava errado, resolvia rápido e sem o drama que os mesmos problemas geravam para outras pessoas. Eu sempre atribuí isso à personalidade dela, aquele jeito dela de ser naturalmente confiante, mas comecei a entender que não era personalidade,
era estado. Era o sinal que ela transmitia antes de qualquer palavra, antes de qualquer ação. E aí veio a pergunta que me perturbou por semanas. Se o sinal que eu emitia estava desalinhado com o que eu queria, e se eu tinha carregado esse sinal por tanto tempo que ele parecia ser eu, como eu começaria a mudar algo que estava tão fundo que eu nem conseguia ver direito? Porque entender o problema na cabeça é uma coisa, mas o sinal não vive na cabeça. Ele vive no corpo, nos reflexos, nas camadas de experiência acumulada que seu sistema nervoso guarda com uma fidelidade impressionante. E é exatamente aí que a coisa fica complicada de um jeito que nenhum conselho de superfície resolve. Eu ia descobrir isso da forma mais concreta possível. Não num momento de iluminação, não numa grande conversa, mas numa situação completamente banal que expôs com uma clareza brutal o quanto o meu corpo estava jogando contra o meu próprio desejo de mudar. Teve um dia em que eu recebi uma oportunidade que eu tinha esperado por anos, e em vez de sentir alegria, meu corpo entrou em colapso silencioso. Não de fora, por dentro. E foi o momento mais revelador e mais perturbador de toda essa jornada. Era uma proposta de trabalho que representava exatamente o que eu dizia querer. Melhor posição, mais autonomia, o tipo de projeto que eu falava que faria se tivesse chance. A pessoa que me ligou foi direta, o tom era genuíno, a oportunidade era real. E enquanto eu ouvia, sentado na beira da cama com o celular no ouvido, percebi que a minha mão estava levemente tremendo. Não de animação, de algo que eu só consegui nomear depois. Era medo disfarçado de empolgação. E por baixo do medo havia algo ainda mais sutil. Uma voz baixíssima que dizia que aquilo não era para mim, que ia dar errado, que eu ia decepcionar, que era melhor não arriscar. Eu aceitei a proposta, mas aceitei de dentro de um estado de alerta que eu não percebi na hora. E exatamente como nas vezes anteriores, as primeiras semanas foram ótimas. E depois o padrão voltou. Não porque o ambiente era ruim, mas porque eu tinha levado o meu estado para dentro daquele ambiente. E o meu estado era mais antigo e mais forte do que qualquer oportunidade nova. Foi aí que eu entendi o que eu estava chamando de identidade de um jeito errado a vida toda. Eu achava que identidade era o que eu tinha construído. As conquistas, as experiências, o que eu sabia fazer. Mas identidade, no sentido que realmente manda, é o estado que você ocupa antes de qualquer conquista entrar em cena. É o que você é quando ninguém está olhando, quando nenhuma tarefa preenche o espaço, quando o silêncio fica grande o suficiente para você ouvir o que está por baixo. E o meu estado base, quando eu finalmente parei para escutá-lo de verdade, não era de alguém que esperava o bem, era de alguém que esperava provar que merecia, que é completamente diferente. Um está aberto, o outro está em constante julgamento. E você não percebe a diferença de dentro porque os dois parecem esforço, parecem responsabilidade, parecem seriedade. Mas um te abre portas e o outro, sem querer, vai fechando. Comecei a reparar em situações que antes eu tinha ignorado ou racionalizado. Quando alguém me elogiava de verdade, eu desviava. Não com grosseria, mas com aquele reflexo rápido de minimizar. Não foi nada, podia ter sido melhor. Ainda tem muito a aprender. Parecia humildade, mas eu entendi que não era. Era o meu sistema recusando o que não combinava com a imagem que ele tinha de mim. E o sistema era mais rápido que qualquer intenção consciente. Tem uma coisa que a gente nunca fala sobre autoconhecimento. A gente fala de descobrir quem você é, mas raramente fala de descobrir quem você acredita que é completamente diferente e muito mais urgente. Porque o que você acredita que é define o que você permite receber, o que você sabota sem querer, o que você trata como normal e o que você trata como exceção. E se a sua crença sobre você mesmo foi formada por experiências de pressão, de comparação, de amor condicional, ela vai estar desalinhada com o que você conscientemente deseja. E esse desalinhamento você vai sentir como resistência constante, como nadar contra uma correnteza invisível. Eu passei a perguntar para mim mesmo, não quem eu sou, mas em quem eu acredito que sou. E a diferença entre as respostas era dolorosa. O que eu dizia que era e o que eu agia como sendo eram duas coisas que mal se tocavam. Só que entender isso na cabeça ainda não movia nada, porque o padrão não vivia na cabeça. Ele vivia num lugar que eu ainda não sabia como acessar de verdade. E o que eu ia descobrir a seguir sobre esse lugar era algo que mudou completamente a forma como eu via não só a mim mesmo, mas cada relação, cada decisão e cada resultado que eu tinha criado até ali. Eu descobri que o meu corpo tinha uma memória que a minha mente nunca autorizou.
E essa memória estava tomando decisões por mim há décadas sem me pedir licença. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Naquela época, depois de entender o desalinhamento entre o que eu dizia ser e o que eu agia como sendo, resolvi fazer algo simples. Comecei a prestar atenção não nos meus pensamentos, mas nas reações físicas que vinham antes deles. O aperto no peito quando uma notificação de trabalho chegava fora de hora. A tensão no ombro direito que aparecia toda vez que eu precisava pedir algo. A respiração que prendia levemente quando alguém em autoridade entrava na sala. Eram coisas tão pequenas que eu nunca tinha catalogado. Mas quando comecei a notar, percebi que eram constantes, que eram a textura real do meu dia a dia. E então comecei a me perguntar quando esse vocabulário corporal tinha sido aprendido. Porque não nasci assim. Nenhuma criança nasce com o ombro tenso quando precisa pedir algo. Isso foi aprendido. Alguém, em algum momento, ensinou ao meu corpo que pedir era arriscado, que visibilidade era perigosa, que receber atenção podia doer. E o corpo, que aprende muito mais rápido do que a mente e esquece muito mais devagar, guardou esse aprendizado com um cuidado impressionante. Fui entendendo, aos poucos, que cada vez que eu tentava mudar meu comportamento pela força de vontade, estava pedindo para a mente convencer o corpo de algo que o corpo tinha evidência contrária. E o corpo quase sempre ganha esse debate. Não porque é mais inteligente, mas porque é mais antigo. Porque o registro que ele carrega foi gravado numa época em que você não tinha como questionar, não tinha linguagem para isso, não tinha perspectiva para entender que era só uma experiência e não uma verdade permanente. Tem uma coisa que ninguém explica sobre por que é tão difícil mudar. Não é falta de informação, não é falta de vontade. É que o sistema nervoso trata o familiar como seguro, mesmo quando o familiar dói. Mesmo quando o familiar é exatamente o que você quer sair. Porque desconhecido para ele é ameaça. E crescimento quase sempre passa pelo desconhecido. Então, quando você tenta se mover em direção a algo novo, algo que o seu sistema ainda não reconhece como seguro, ele puxa de volta. Com ansiedade, com procrastinação, com aquela vontade inexplicável de sabotar justamente quando as coisas estão indo bem. Não é fraqueza de caráter. É um mecanismo de proteção que ficou preso no passado. Eu vi isso acontecer comigo de um jeito muito concreto. Tinha um período em que as coisas estavam objetivamente melhores. O trabalho novo estava funcionando, a relação com as pessoas ao meu redor estava mais leve, eu estava dormindo melhor. E foi exatamente nesse período que surgiu a vontade mais forte de tudo. Uma inquietação sem motivo aparente. Um impulso de criar um problema onde não havia nenhum. Como se o meu sistema não soubesse o que fazer com tanto espaço tranquilo e precisasse gerar alguma tensão familiar só para se sentir orientado. Eu não agi de acordo com esse impulso. Mas ele estava lá, alto e claro. E entender que ele vinha do corpo, não do presente, não de nenhuma ameaça real, mas de um padrão antigo que estava sendo ativado pelo próprio bem-estar, foi algo que mudou minha relação com a minha própria resistência. Parei de tratar a sabotagem como fraqueza e comecei a tratar como dado, como informação sobre onde o sistema ainda precisava ser reconectado. Mas aqui estava o problema que eu ainda não sabia resolver. Se brigar com o padrão não funciona, e se ignorá-lo também não funciona, o que você faz com uma programação que está tão fundo que opera abaixo de qualquer intenção consciente? Essa pergunta ficou sem resposta por um tempo, até que eu entendi algo sobre como o loop realmente funciona e por que ele é tão difícil de ver de dentro. E isso eu aprendi não por meio de uma teoria, mas observando uma situação que me bateu forte e que eu nunca mais esqueci. Teve uma semana em que eu percebi que estava travado dentro de um ciclo que se autoalimentava. E a coisa mais chocante não foi perceber o ciclo. Foi entender que eu mesmo estava sendo o combustível dele o tempo inteiro. A situação que me fez ver isso foi banal ao ponto de me envergonhar um pouco de contar. Era uma segunda-feira de manhã. Eu estava no ônibus a caminho de uma reunião importante. O trânsito estava parado, o ar-condicionado quebrado, o calor batia direto pela janela.
e alguém no banco atrás ficou tossindo repetidamente por uns 15 minutos seguidos. Uma tosse seca, insistente, no mesmo ritmo, e eu fui ficando tenso. Não era irritação normal, era uma contração crescente que foi tomando o peito, o pescoço, o queixo. E quando eu finalmente cheguei na reunião, já estava num estado de irritação baixa que colori tudo o que aconteceu ali. Uma observação neutra do meu chefe soou como crítica. Um silêncio breve pareceu julgamento. Eu saí de lá com a certeza de que a reunião tinha sido um desastre, quando provavelmente não tinha sido nada disso. O problema não foi o trânsito, não foi a tosse, foi que eu entrei naquele ônibus já com um nível de tensão que precisava de muito pouco para escalar. E esse nível de tensão era o meu padrão de manhã, todo dia, acumulando antes de qualquer coisa acontecer. E aí eu entendi o loop de verdade, não como conceito, como experiência viva. Eu acordava num estado de alerta baixo. Esse estado filtrava tudo o que acontecia como potencial ameaça. Cada pequena coisa que parecia ameaça confirmava que o alerta era necessário. Esse ciclo de confirmação alimentava o mesmo estado para a manhã seguinte. E assim ia, todos os dias, sem que nenhum evento externo precisasse ser realmente ruim. O sistema criava a experiência de pressão com o que tivesse disponível. O mais perturbador de tudo era que esse loop parecia realismo, parecia maturidade, parecia que eu estava sendo responsável por me preparar, mas era só um circuito fechado reciclando a mesma saída. E como eu estava dentro dele, não conseguia ver as paredes. Via só o conteúdo. Via só os problemas que o loop gerava como prova de que o loop era necessário. Entender isso não foi confortante. Foi desorientador, porque se o problema não estava nos eventos, mas na lente que eu usava para ler os eventos, então mudar de emprego, de relacionamento, de cidade, não ia mudar nada de verdade. E eu já sabia isso na prática. Mas agora eu sabia o mecanismo. E mecanismo é diferente de destino. Mas agora vinha a parte que travava todo mundo que chegava até esse ponto de entendimento. Porque compreender o loop não é o mesmo que sair dele. E a tentativa mais óbvia, que é brigar com os pensamentos, forçar gratidão, repetir afirmações, não funcionava do jeito que prometia. Eu tinha tentado, resultado zero duradouro. E entendi por que quando prestei atenção no que estava fazendo. Quando você tenta suprimir um pensamento, você está interagindo com ele, está dando atenção, está gerando emoção, está alimentando exatamente o que quer diminuir. É como tentar apagar fogo jogando mais lenha e achando que a intenção é o que conta. O loop não se importa com sua intenção. Ele se importa com o que você faz de fato no momento do ciclo. A única coisa que começou a mover alguma coisa de verdade foi algo muito diferente. Não suprimir, não lutar, não redirecionar, só observar, sem reagir, sem transformar o que surgiu em identidade, em história, em prova de algo. Só notar que o pensamento estava lá, como se eu fosse alguém sentado numa calçada vendo os carros passarem, sem precisar entrar em nenhum deles. Isso parece simples demais, eu sei. Eu também achei que era simples demais quando ouvi pela primeira vez. Mas quando tentei de verdade, entendi por que quase ninguém consegue manter. Porque no momento em que o pensamento chega carregado de emoção antiga, o impulso de reagir é físico, é anterior à decisão. E ficar só observando, sem obedecer ao impulso, sem alimentar o ciclo, é um dos movimentos mais contraintuitivos que existe. E foi exatamente quando eu comecei a praticar isso que algo começou a mudar de um jeito que eu não esperava. Não dramático, não rápido, mas real o suficiente para eu notar. E o que eu notei foi algo que me deixou com uma pergunta que não saía da cabeça por dias. O que começou a mudar não foi o que eu esperava. Eu achei que quando o loop enfraquecesse, eu ia me sentir mais leve, mais animado, mais confiante. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi muito mais estranho. E por um tempo, achei que estava indo na direção errada. Quando eu parei de alimentar o ciclo com reação automática, quando comecei a só observar sem obedecer ao impulso, o primeiro efeito foi silêncio. Um silêncio interno diferente de qualquer coisa que eu tinha experimentado antes. Não era paz. Era mais parecido com a ausência de barulho familiar. E a ausência de barulho familiar, para um sistema que passou anos acostumado com tensão constante, soa como alarme. Por uns 10 dias eu fiquei num estado estranho. Não estava bem nem mal. Estava desorientado. Coisas que antes me irritavam com força total passavam por mim com menos carga.
Uma conversa que teria me deixado ruminando por horas simplesmente não prendeu, e em vez de aliviar, isso me deixou inquieto. Como se eu tivesse perdido algo que, mesmo sendo ruim, era pelo menos conhecido. Foi nesse período que eu entendi pela primeira vez o que é desorientação saudável, porque a sensação de não saber quem você é quando não está reagindo é real. Você passa tanto tempo definido pelos seus gatilhos, pelas suas defesas, pela sua forma habitual de processar o mundo, que quando tudo isso esfria um pouco, você fica olhando para um espaço vazio e perguntando: e agora quem sou eu aqui? Eu me lembro de uma tarde em que fui tomar um café sozinho num lugar perto de casa. Pedi, sentei perto da janela, olhei para a rua, e não aconteceu nada. Nenhum pensamento urgente, nenhuma lista correndo na cabeça. Só o barulho suave da rua, o cheiro do café quente, a luz da tarde entrando pela vidraça. E eu fiquei uns 20 minutos assim, sem produzir nada, sem resolver nada, sem me preocupar com nada. E quando levantei para ir embora, percebi que me sentia diferente. Não eufórico, só inteiro. Como se uma tensão que eu nem sabia que estava carregando tivesse baixado alguns graus sem avisar. Aquilo assustou mais do que aliviou, porque se eu era capaz de me sentir assim, sem que nada externo tivesse mudado, então o que eu tinha acreditado a vida toda sobre de onde vinha o bem-estar estava errado. E se estava errado, então todas as estratégias que eu tinha construído em cima disso também estavam. Era como descobrir que a fundação da casa tinha um problema estrutural depois de anos morando nela. Mas foi exatamente essa descoberta que abriu a porta para o que veio a seguir. Porque se o bem-estar podia existir sem dependência de circunstância, então ele não era recompensa, era escolha. Uma escolha difícil, contra-intuitiva, que vai contra tudo que o sistema nervoso condicionado prefere fazer, mas ainda assim, uma escolha. E aqui estava a parte mais dura de engolir. Eu tinha passado anos esperando que a vida chegasse num ponto onde eu poderia finalmente me sentir seguro, estável, em paz. Tinha listado mentalmente as condições necessárias. Quando a situação financeira estiver resolvida, quando o trabalho estiver numa boa, quando eu tiver clareza do próximo passo. Cada condição era razoável, cada uma parecia madura e responsável, e cada uma estava me mantendo refém de uma promessa que eu mesmo fazia para mim e nunca cumpria, porque sempre aparecia uma nova condição antes de a anterior ser totalmente satisfeita. A lista de condições era infinita, não por acaso, por design, porque o sistema que gerava essas condições não queria chegar no fim da lista, queria continuar existindo, e ele continuava existindo enquanto eu continuava postergando o estado que eu precisava gerar agora, independente de qualquer prova externa. Entender isso foi uma coisa, viver de acordo com esse entendimento foi completamente diferente, porque no momento em que você tenta mudar o estado sem ter a prova primeiro, tudo no seu sistema vai gritar que você está se enganando, que é ingênuo, que é irresponsável, que você deveria esperar. E foi exatamente nesse momento de conflito interno, entre o velho reflexo de esperar e a nova compreensão de que esperar era a armadilha, que eu enfrentei a coisa mais difícil de toda essa jornada. E o que aconteceu ali mudou não só como eu me sentia, mas o que literalmente apareceu na minha vida nas semanas seguintes, de um jeito que eu ainda não consigo explicar completamente. O momento em que eu decidi mudar o estado sem ter nenhuma prova foi o momento em que tudo começou a desmoronar. E eu digo isso como elogio. Era uma quinta-feira comum. Nada especial estava acontecendo. Sem boa notícia, sem conquista nova, sem motivo externo nenhum. E eu estava sentado na cadeira do meu quarto, olhando para o teto, quando tomei uma decisão que parecia absurda naquele momento. Decidi me sentir estável, não fingir que estava bem, não repetir frase nenhuma na cabeça, só escolher, deliberadamente, parar de usar a incerteza ao redor como justificativa para a tensão por dentro. Foi desconfortável de um jeito físico. O sistema queria resistir, queria apontar para tudo que ainda não estava resolvido. E eu deixei esses pensamentos passarem, como eu tinha aprendido a fazer, sem obedecer ao impulso de segui-los. E fiquei ali, naquele estado de estabilidade estranha, por uns 15 minutos. Não foi revelação, não foi êxtase. Foi mais parecido com segurar uma postura nova que os músculos ainda não conhecem.
desconfortável, mas possível. Fiz isso no dia seguinte, e no seguinte. Não com perfeição. Alguns dias eu esquecia, outros eu tentava e o sistema gritava mais alto, mas fui mantendo. E depois de umas 2 semanas, algo começou a mudar na textura do dia. Não nos eventos, que continuavam sendo os mesmos, na forma como eu chegava neles. Reuniões que antes me deixavam tenso, eu entrava mais presente. Conversas difíceis, eu navegava com menos carga emocional sobrando depois. Pequenos atritos que antes viravam ruminação de horas, simplesmente não pregavam. E aí veio o que eu não esperava. Não uma grande conquista, mas uma série de coincidências pequenas demais para ignorar. Um contato que eu tinha perdido há meses reapareceu com uma informação que eu precisava naquele momento. Uma situação que parecia emperrada de resolver sozinha, num dia em que eu não estava mais forçando uma solução. Um convite chegou de uma direção que eu não estava monitorando. Não estou dizendo que o universo respondeu. Estou dizendo que eu comecei a notar coisas que antes eu estava rápido demais para ver, ou tenso demais para receber. E foi aí que a frase do meu amigo naquele bar finalmente fechou. A coisa já estava feita por dentro. Não como crença, como experiência. Quando o estado muda primeiro, a percepção muda. Quando a percepção muda, as ações mudam. Quando as ações mudam, os resultados mudam, não de um dia para o outro, mas de forma que você não consegue mais negar que o ponto de partida importa mais do que qualquer passo que vem depois. Mas aqui estava onde eu precisei ser mais honesto comigo mesmo do que em qualquer outro ponto dessa jornada, porque escolher o estado primeiro não é uma técnica que você aplica uma vez e fica pronto. É um músculo que precisa ser exercitado contra a corrente de anos de condicionamento contrário. E esse condicionamento tinha uma camada que eu ainda não tinha tocado. Uma camada que eu tinha evitado olhar porque era mais funda e mais pessoal do que tudo o que tinha vindo antes. Era a questão das condições. Aquelas frases internas que eu tinha identificado lá atrás. Vou me sentir seguro quando? Vou me permitir descansar depois que? Vou acreditar em mim quando tiver prova. Cada uma dessas frases era uma corrente invisível. E enquanto eu não olhasse para elas de frente, de um jeito que fosse além de só reconhecer que existiam, elas iam continuar funcionando como travões silenciosos em tudo que eu tentasse construir, porque não adianta escolher o estado por fora, se por dentro você ainda está operando com a crença de que não merece esse estado, sem antes cumprir uma lista de requisitos que o próprio sistema vai continuar alongando para sempre. E foi nesse ponto que eu precisei fazer algo que vai soar simples, mas que foi o mais difícil de tudo. Não adicionar mais nada, não aprender mais nenhum conceito, não desenvolver mais nenhuma habilidade, mas sim remover, retirar as condições uma por uma, questionar cada frase que colocava a minha inteireza no futuro. E o processo de fazer isso revelou algo sobre mim que eu nunca teria admitido em voz alta antes de chegar até aqui. O que eu descobri quando comecei a remover as condições foi que a maioria delas não protegia meu futuro, protegia uma versão minha que aprendeu a não confiar no presente. Deixa eu te explicar como foi esse processo na prática. Eu peguei um caderno velho que estava na gaveta há meses sem uso e escrevi no topo de uma página em branco o que eu estou esperando acontecer para me sentir inteiro. E fui escrevendo, sem filtro, sem tentar soar razoável. Tudo que vinha, eu colocava ali. Estabilidade financeira consolidada, clareza total sobre o próximo passo, reconhecimento do trabalho que eu estava fazendo, certeza de que as pessoas ao meu redor estavam bem. Uma lista que foi crescendo até ocupar quase toda a página. Quando terminei, fiquei olhando para aquilo por um tempo, e a primeira coisa que senti foi uma mistura estranha de reconhecimento e vergonha, porque ali estava, em letra minha, a prova de que eu tinha transformado a minha própria inteireza num prêmio condicional. Cada item daquela lista era uma sentença que dizia: você não merece se sentir completo agora. Espera, primeiro prova, depois recebe. Comecei a questionar cada item, não com otimismo forçado, com uma pergunta simples e direta. Se isso nunca vier, você vai continuar adiando o seu próprio centro? A resposta para todos era a mesma: sim, e isso era inaceitável. Não foi da noite para o dia, foi um processo de semanas em que eu fui, um por um, retirando a autoridade que eu tinha dado àquelas condições sobre o meu estado interno. Não estava negando que as coisas importavam, estava parando de deixar que a ausência delas
me desorganizasse por dentro. E a diferença entre as duas coisas é enorme. O primeiro item que consegui soltar de verdade foi o reconhecimento. Eu percebi que tinha uma necessidade silenciosa de que o trabalho que eu fazia fosse visto e validado para que ele valesse. E quando comecei a fazer o mesmo trabalho, sem precisar que alguém confirmasse que era bom, algo na qualidade da entrega mudou. Ficou mais limpo, mais direto. Sem aquela camada de ansiedade que antes eu não conseguia separar da dedicação. A ação que nasce de um estado estável tem uma textura diferente. Não é menos intensa, mas é menos urgente, menos carregada de precisar provar algo. E quando você remove o peso da prova da ação, ela vai mais longe com menos esforço. Não porque o caminho ficou mais curto, mas porque você parou de criar resistência no próprio passo. Eu lembro de uma reunião nesse período em que eu precisei apresentar uma ideia que eu sabia que ia ser questionada. Antes, eu teria passado a noite anterior ensaiando defesas, antecipando objeções, construindo armadura mental. Naquela vez eu me preparei com o conteúdo e deixei o estado quieto. Entrei na sala sem precisar de nada daquele ambiente para me sentir seguro. E a diferença foi perceptível, não só para mim. Depois, uma pessoa que estava na reunião veio me dizer que eu tinha parecido diferente, mais presente, mais claro. Não era técnica de apresentação, era frequência. Era o sinal que eu estava emitindo antes de abrir a boca. E foi exatamente nesse ponto que tudo que eu tinha aprendido ao longo dessa jornada inteira fechou num único entendimento. Não como conceito, como algo que eu podia sentir funcionando em tempo real na minha própria vida. Quando você para de ser efeito das circunstâncias e começa a ser origem do seu próprio estado, a relação com tudo muda. Não porque o mundo virou perfeito, mas porque você parou de pedir permissão a ele para se sentir inteiro. E essa mudança, que parece pequena de fora, é a maior que existe. Porque ela muda o ponto de onde tudo parte. O que eu carregava desde aquela tarde na cozinha, vendo meu pai olhar para dentro da geladeira com o peso do mundo no ombro, não era só memória, era instrução. Uma instrução que dizia: prepare-se, proteja-se, não confie que vai durar. E eu passei décadas obedecendo essa instrução, sem perceber que tinha vindo de um momento específico, de uma experiência específica, e que ela não era uma lei universal sobre como a vida funciona. Era só um registro que o meu sistema tinha feito e nunca atualizado. Atualizar esse registro não foi dramático, foi silencioso. Aconteceu numa coleção de momentos pequenos em que eu escolhi um estado diferente, sem ter nenhuma garantia de que era seguro fazer isso. E cada vez que eu escolhi e não desabei, o sistema foi aprendendo que era possível. Que o chão não sumia quando eu parava de segurar com tanta força. Hoje, quando algo não vai bem, eu noto de forma diferente. Não como ameaça ao que eu sou, como dado sobre o que precisa de atenção. E essa diferença entre ameaça e dado muda completamente o que você faz a seguir. Ameaça contrai, dado informa, e de dado você age. De contração você só sobrevive. A verdade que levei mais tempo para aceitar é que ninguém vai te dar permissão para se sentir inteiro. Nenhuma conquista vai fazer isso. Nenhum relacionamento, nenhum número na conta, nenhuma validação externa. A permissão só existe dentro de você e só pode ser dada por você. E o momento em que você para de esperar e simplesmente decide que o centro é agora, independente de qualquer condição, é o momento em que você para de perseguir a sua própria vida e começa a vivê-la de verdade. Então eu te pergunto, com toda a honestidade, qual é a condição que você está usando hoje para adiar o seu próprio centro? Qual é a frase que você repete para si mesmo, que começa com "vou me sentir bem quando"? Escreve nos comentários, porque às vezes nomear em voz alta é o primeiro passo para parar de obedecer. Se essa história fez sentido para você, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito mais do que parece e me permite continuar trazendo esse tipo de conteúdo.